pessoal, tudo bom? Meu nome é Simone Alvarez e eu gostaria de dizer que é um prazer estar aqui lecionando para você a matéria Direitos Humanos e vamos estudar a teoria geral dos direitos humanos. Em primeiro lugar, gostaria de me apresentar, dizer o porquê leciono essa matéria, o prazer que é lecioná-la e vamos lá. Eu sou uma das poucas pessoas no universo que decidiu a carreira de Direito Internacional. Fiz pós-graduação em Direito Internacional, me especializei nessa matéria, também me especializei em Direito Constitucional, que de certa forma um caminha com o outro, e com isso fui lecionar Direito Internacional em universidade, em pós-graduação e agora nesse curso para concurso no Grupo Foxy. Inclusive, não deixe de seguir a página do Instagram, Grupo Foxy Concursos. E com isso, eu acabei lecionando em faculdade, curso para concurso, escrevi livro e eu acredito que vocês vão aprender bastante comigo. Também sou membro da Comissão de Direito Internacional da OAB-RJ. E aí você pode estar se perguntando, Simone, direitos humanos e direito internacional têm relação um com o outro? Totalmente, tem plena relação. Até porque o nome completo da matéria é Direito Internacional dos Direitos Humanos. Afinal, direitos humanos é tudo aquilo que a gente chama de direito fundamental, só que os direitos fundamentais estão para a esfera do direito constitucional, enquanto que os direitos humanos são os mesmos direitos, só que aqueles protegidos em âmbito internacional por meio de convenções, costumes internacionais, por exemplo. Então, nessa jornada, uma realização do seu sonho, que é a conquista da carreira policial, nós vamos entender tanto a teoria quanto a prática. Quando você faz um concurso público, você deve saber a teoria, mas você não deve abrir mão da prática. Afinal de contas, na hora H, o que vai ser cobrado será justamente a questão. Por isso que a metodologia empregada aqui no Grupo Foxy é justamente unir a teoria às questões. Então, sempre que eu explicar a teoria, eu vou abrir um espaço para responder questões junto com você. Você que tiver alguma dúvida, não tenha vergonha de me perguntar. Eu amo responder questões. Se eu não amasse responder questões, eu não seria professora, não é verdade? Então, se você tiver alguma dúvida agora, ao vivo, é só você escrever no chat, eu vou ler sua questão e vou te responder. Simone, e se a dúvida pintou depois? Eu não estou assistindo a aula ao vivo, eu estou assistindo a aula gravada e de repente fiquei com dúvida. Como eu posso responder? Por meio do WhatsApp do Grupo Foxy Concursos. Logo, você não terá a sua dúvida ignorada em momento algum. Você terá a mim, nesse momento, ao vivo, ou então por meio do WhatsApp, e eu participo do grupo do WhatsApp e vou te responder. Será um prazer te responder, pode ter certeza. Então, agora, uma vez que eu já me apresentei para você, vou agora iniciar a aula de Teoria Geral dos Direitos Humanos, a fim de que você compreenda essa matéria para o seu concurso de carreira policial. Antes de mais nada, perca o preconceito com direitos humanos. Não pense que nessa aula eu vou ter o objetivo de te tornar um bom samaritano, fazer você rezar todos os dias à noite. O meu objetivo é que você passe no concurso público. E, inclusive, a educação em direitos humanos é uma determinação contida em tratado internacional, como Convenção Americana de Direitos Humanos, Declaração Universal de Direitos Humanos, que determina a educação em direitos humanos. Não é à toa que no edital tem sido cobrado essa matéria. Essa matéria tem sido cobrada justamente para fomentar uma educação em direitos humanos, claro, em uma profissão que demanda muito do seu conhecimento. Partindo dessa premissa, vamos iniciar a nossa aula agora.
E agora vamos ver a primeira questão antes de iniciar a teoria dos direitos humanos. Vejamos aqui essa questão. Adotada e proclamada pela resolução, já quero até estrear a canetinha, pela resolução 217-A da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948, com o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente essa declaração, se esforcem através do ensino e da educação por promover o respeito a esses direitos e liberdades e pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional e por assegurar o seu reconhecimento e sua observância universais e efetivos tanto entre os povos dos próprios Estados-membros quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição. O documento de que se trata a conceituação acima é... Então agora, vocês vão ver a simplicidade dessa questão. Perceba que aqui ele está falando sobre uma resolução, ou seja, ele não está falando de um tratado internacional. Ele não está falando sobre uma convenção, tá? Até porque a convenção e o tratado é basicamente a mesma coisa. E antes de entrar na solução dessa questão, já fica esse ensinamento. Resolução é diferente de tratado internacional. O tratado internacional é um acordo de vontades entre dois ou mais estados. Dois ou mais estados decidem acordar algo sobre determinado assunto, vão assinar um tratado internacional. Posteriormente, cada um vai ratificar esse tratado em seu respectivo país e esse tratado vai ser regido pelo direito internacional. A resolução ela não é assinada pelos estados. Perceba bem claramente aqui, ó, resolução de quem? Da Assembleia Geral das Nações Unidas. Então, nesse caso, você já descarta algumas questões aqui algumas letras. Por exemplo, no caso, já corta a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Até porque a própria letra D já está errada. É Convenção Americana de Direitos Humanos. Aqui, vamos às outras questões. Constituição da República Federativa do Brasil. Galera, Constituição da República Federativa do Brasil foi aprovada na ONU. Tudo bem que nós somos importantes, mas vamos baixar a nossa bola, porque a resolução 217 não foi a que aprovou a Constituição da República Federativa do Brasil de 88. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. O pessoal aqui já está até dizendo o ano. 1948. Só nos resta a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é a resposta correta. Essa questão, ela é extremamente fácil. Ainda que você não saiba. Eu nem sabia que a Declaração Universal dos Direitos Humanos era uma resolução, mas é. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma resolução que foi adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas e que apenas pelo fato de ser uma resolução não quer dizer que ela tenha efeito vinculante. Ela tem efeito vinculante, contudo, não por ser uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas. As resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas têm um caráter de recomendação. Ela não tem força vinculante, contudo, a resolução, no caso em questão, a DUDH, ela tem caráter vinculante, primeiramente por ter se tornado uma norma jus cogens, por ser um costume internacional. Então, a DUDH é vinculante porque ela é um costume internacional e não pelo mero fato de ser uma resolução das Nações Unidas. Um outro detalhe, a Declaração Universal dos Direitos Humanos não é um tratado internacional. Isso foi algo que, quando eu estava lá na minha faculdade, eu não tinha me atentado para isso. E eu pensava, poxa, a DUDH é um tratado internacional. Não, a Declaração Universal dos Direitos Humanos não é um tratado internacional. Ela é uma declaração oriunda de uma
da Assembleia Geral das Nações Unidas por meio da Resolução 217. E ela não é um tratado porque ela não é um acordo firmado entre 2 ou mais estados. Não houve assinatura da DUDH, não houve ratificação da DUDH, mas simplesmente os países da organização, que estão na Organização das Nações Unidas, lá em 1948, votaram e simplesmente aprovaram a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E esse passo dado pelas Nações Unidas foi extremamente importante para a internacionalização dos direitos humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, pela primeira vez, especificou um rol de direitos que são de observância obrigatória por todas as pessoas por um único fato, pelo fato de nascerem humanas. Pelo único e exclusivo fato de serem pessoas, essas pessoas são titulares dos direitos que estão mencionados na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E esse passo foi bem interessante, porque até então não havia nenhum documento internacional que apontasse quais eram os direitos humanos. Existiam, claro, afinal de contas, como vamos ver nos próximos slides, temos a positivista e a corrente justnaturalista, que vão abordar sobre qual é o fundamento dos direitos humanos. Entretanto, a DUDH foi um avanço por ter positivado direitos que antigamente eram apenas considerados direitos do homem. E como vamos ver, a nomenclatura é diferente. A nomenclatura, apesar de semelhante, aborda assuntos diferentes. Temos direitos humanos, direitos do homem e direitos fundamentais que, apesar da semelhança, não falam a mesma coisa. Compreendida essa primeira questão, que vai fazer você refletir a respeito da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a sua natureza jurídica, a sua natureza de resolução da Organização das Nações Unidas, que não é um tratado internacional, mas sim uma declaração oriunda da Assembleia Geral da ONU, vamos seguir agora para o próximo slide. Então, aqui eu trago para vocês o conceito de direito internacional dos direitos humanos. Como vocês podem ver aqui, temos que é um conjunto de normas que vai estipular direitos que são oriundos da natureza humana e que têm algumas características peculiares. Os direitos humanos não demandam reciprocidade. Em outras palavras, os direitos humanos, para serem cumpridos, não demanda que outro país cumpra para que eu sim possa cumprir. É diferente do direito internacional econômico ou da reciprocidade em matéria de vistos, por exemplo. Veja o seguinte no caso dos vistos. O Brasil, um exemplo fictício, o Brasil dispensa visto para pessoas da Argentina, que por sua vez dispensa o visto para brasileiro. Pronto, reciprocidade. No caso dos Estados Unidos, o Brasil não é obrigado a dispensar visto para o americano, se os Estados Unidos cobram visto do brasileiro. Aqui no caso, perceba a reciprocidade. A falta de reciprocidade faz com que o país possa abrir mão de conceder determinado direito. Isso é completamente diferente quando o assunto é direito humano. No caso dos direitos humanos, não há necessidade de reciprocidade. O que significa isso? Significa, volta e meia, a gente acompanha o terrorismo, a Al-Qaeda, pessoas sendo mortas pelo terrorismo, muitas vezes em vários países. Eu não quero falar apenas o Iraque, por exemplo, mas temos o Iraque, temos o IRA também na Irlanda, e nesse caso perceba que há uma violação a direitos humanos no Iraque, por exemplo. Isso não significa que um iraquiano aqui no Brasil vai ter que sofrer violação a direitos humanos, afinal, lá no Iraque, um brasileiro perdeu a vida, sofreu violação à sua integridade física e psíquica.
Ou seja, independentemente de reciprocidade, os direitos humanos têm que ser cumpridos. Ou seja, ainda que um nacional esteja aqui no Brasil, um nacional de um estado violador de direitos humanos, isso significa simplesmente que o Brasil tem que ignorar a violação ocorrida em outro estado e resguardar os direitos humanos daquela pessoa que está sob nossa jurisdição. E isso fica ainda mais consagrado na nossa Constituição Federal, que no artigo 5º da Constituição já menciona que brasileiros e estrangeiros residentes no nosso país terão seus direitos fundamentais resguardados. Lembrando que, pelo princípio da universalidade em matéria de direitos humanos, não apenas o estrangeiro residente em nosso país terá direitos fundamentais, mas também o estrangeiro não residente. Imagina só, o turista andando aqui no Brasil. O que isso significaria se ele não fosse titular de direitos humanos? Que a gente poderia bater nesse estrangeiro, que a gente poderia empurrar, xingar, afinal de contas ele não seria titular de direitos fundamentais. Contudo, pela universalidade dos direitos fundamentais, esse estrangeiro não residente também é titular de direitos fundamentais aqui no Brasil. Vejamos aqui o quadro. Nesse caso, essas normas jurídicas de direitos humanos, elas vão criar e processar obrigações estatais para garantir e respeitar o direito de todos os seres humanos sob sua jurisdição. E isso independe de nacionalidade. E isso significa que, independentemente do estado em que eu estiver, ele vai ter que proteger os meus direitos fundamentais, os meus direitos humanos. Porque perceba, se eu for à Argentina, por exemplo, a Argentina vai ter que proteger os meus direitos humanos. E se ela não proteger os meus direitos humanos, vai nascer a obrigação para a Argentina de reparar a lesão que eu sofri. Se ela não fizer isso, ela estará incorrendo em um ilícito internacional. O mesmo aconteceria se eu estivesse na Colômbia, no Chile, no caso. E isso não é uma exclusividade da América Latina, por exemplo. Isso, se eu fosse para a Europa e eu sofresse alguma lesão aos meus direitos humanos em algum país europeu, na Itália, por exemplo, simplesmente a Itália teria que reparar a minha lesão aos meus direitos humanos. Se ela não o fizesse, eu poderia muito bem acionar a Corte Europeia de Direitos Humanos, porque os direitos humanos independem de nacionalidade, raça, cor, sexo, opinião política. Os direitos humanos existem pelo simples fato de eu ser uma pessoa. E nisso, os direitos humanos devem ser protegidos pelos países, porque se eles não protegem, vai nascer para o cidadão, justamente para o cidadão, para a pessoa, melhor dizendo, independentemente da nacionalidade, o direito de recorrer a uma corte internacional a fim de que o seu direito humano seja reparado. Por isso que eu aponto aqui, no caso, que essas normas jurídicas criam e processam obrigações do Estado de garantir e respeitar todos os direitos humanos para as pessoas sob sua jurisdição. E não é meramente enunciar um rol de direitos. Você tem o direito à vida, direito à liberdade de consciência, à liberdade de expressão, direito à educação, direito à liberdade religiosa. Do que adiantaria enunciar direitos e não ter mecanismos para tutelá-los? Inclusive, esse avanço que as cortes internacionais em âmbito regional deu em matéria de direitos humanos foi essencial para proteger esses direitos de fato, a fim de que o Estado não se sinta no conforto de não proteger os direitos humanos justamente por saber da impunidade. Agora, como há esses tribunais que julgam os Estados, é que eles têm mais do que nunca que proteger esses direitos ou então serão condenados perante uma corte internacional. Inclusive, em diversos momentos, o Brasil já foi condenado perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. No caso, exemplos, Fazenda Brasil Verde, caso Lund versus Brasil, e outros casos outro caso relacionado à política antimanicomial. Então, perceba que a proteção aos direitos humanos foi elevada a um patamar que
Caso o Estado não respeite tais direitos, será acionado perante uma Corte Internacional de Direitos Humanos. Aqui no caso do Brasil, Chile, Argentina, América em geral, quem vai tutelar isso? A Convenção Americana de Direitos Humanos, que tem a Corte Interamericana de Direitos Humanos para julgar esses países quando violam direitos humanos. E outro ponto relevante é que em matéria de nomenclatura a gente não pode confundir direito internacional dos direitos humanos com o direito humanitário. O direito humanitário também é conhecido como direito de Genebra, por causa das convenções de Genebra relacionadas a conflitos armados. No caso, o direito internacional dos direitos humanos vai tutelar direitos humanos em geral, de uma forma ampla. Direito à vida, direito à educação, direito à liberdade de consciência, etc. Mas o direito internacional humanitário tem como foco um tipo de direito: o direito relacionado a conflito armado. Em tempos de guerra, o que vai pegar é o direito humanitário. Para você não esquecer, pense nas missões humanitárias. As missões humanitárias têm mais relação com conflitos armados. Por exemplo, toda missão humanitária é relacionada a conflito armado? Não, mas já é um passinho para você decorar que pelo menos ela tem um foco mais importante em conflitos armados. Direito internacional humanitário não é a mesma coisa que direito internacional de direitos humanos. É o direito internacional humanitário, por exemplo, que impede que o particular em um conflito armado seja atacado, que impede que bens culturais de determinado país em uma guerra seja afetado. É o direito internacional humanitário que impede o combate de soldados que não estão combatendo, como os feridos, o não ataque a navios, hospitais relacionados aos soldados. Isso é o direito internacional humanitário. E então, compreendida essa questão, vamos ao próximo slide dando mais um passo na nossa aula.